Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Campani e na videoaula de hoje a gente vai estudar as séries de Maclaurin. Bom, primeiro vamos supor uma função f que pode ser expressa na forma de uma série de potências. Então observem, f de x vai ser igual então a esse somatório, né, em que os termos têm x com expoente crescente, né? Então, o primeiro é só o coeficiente C0, que é um número real, e é o termo que é independente de x. Depois, C1x, depois soma C2x ao quadrado, C3x ao cubo, assim por diante, de forma que o termo geral dessa série, né, é CI x na i, né, para um i qualquer natural, ok? Muito bem. Então, a gente assume que essa função f ela pode ser expressa nessa forma de séries de potência, né? Então, a gente primeiro toma o valor da função em zero, f de zero. Bom, óbvio que essa série aqui, em primeiro lugar, ela é infinita, né? Ela tem infinitos termos. Tá? Mas é óbvio que todos os infinitos termos, quando o x é zero, todos os infinitos termos se anulam, à exceção do termo que é independente de x, que é o C0. Então, a função para zero, né, a imagem da função para zero é o C0, a gente rearranja isto de forma a dizer que o C0 é igual a f de zero dividido por fatorial de zero, já que fatorial de zero é 1, né, então isso está correto, muito bem. Bom, a função, a série, melhor dizendo, é diferenciável. Por quê? Porque a série é uma função polinomial, é um polígono, né? E todo polígono pode ser diferenciado, né? Então, essa é uma propriedade que a gente já viu. Muito bem. Então, se a série é diferenciável, vamos obter a primeira derivada de f de x, que é f' de x. Então, esse termo é constante, desaparece. Fica zero a derivada. Esse termo, derivada de C1x é C1. Né? Derivada de C2x ao quadrado é 2C2x. Derivada de C3x na 3 é 3C3x. Derivada, se houvesse aqui o C4x na 4, seria 4C4x ao cubo. Tá? E assim por diante, né? A série é infinita. Muito bem. Tem infinitos termos, né? É isso que eu quero dizer. Muito bem, agora vamos tomar a primeira derivada então da função, né, dessa série aí, para zero, né? Então todos os infinitos termos que vão daqui em diante, tá? Eles se anulam porque eles têm x, né? Tem pelo menos um x, né? Aqui está o x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante. O único termo que não se anula é o termo aqui que é o único que é independente de x, e portanto f' de zero é igual a C1, e vamos reescrever isso como C1 igual a f' de zero dividido por fatorial de 1. Sabemos que fatorial de 1 é 1, então está tudo correto. Muito bem. Agora, muito bem. Essa f' de x também pode ser derivada. Ela é diferenciável porque ela é uma função polinomial. Né? Uma função polinomial. Então, um polinômio pode ser sempre derivado. Então, vamos derivá-la. Então, a segunda derivada da função, né, que é a derivada dessa primeira, esse termo aqui é constante, a derivada é zero. Esse termo 2C2x fica 2C2. Esse aqui, 3C3x ao quadrado, fica 2 vezes 3C3x. Aqui fica 3 vezes 4C4x ao quadrado. E assim por diante, né? E aí tomamos de novo a segunda derivada da função para zero, né? Todos esses termos aqui até o infinito desaparecem, fica só o 2C2. Rearranjamos na forma de C2 igual a f duas linhas de zero dividido por fatorial de 2. Observe que fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. Portanto, está correto, né? Agora vamos pegar essa segunda derivada e obter a terceira derivada. Esse termo aqui, ele se anula, né? A derivada de constante é zero. Aqui nós temos a derivada de 2 vezes 3 vezes C3x, que é 2 vezes 3 vezes C3. Aqui nós temos a derivada disso aqui, é 2 vezes 3 vezes 4, C4x, e assim por diante. Tomamos para zero. Esse termo aqui, ele tem todos os termos, né?
a partir desse termo até o final, até o infinito, tem x, né? Então, eles se anulam, né, quando x é igual a zero, sobra só esse termo que é o independente de x, portanto, f3 linhas, né, a terceira derivada de f de zero é 2 vezes 3 vezes c3, ou, né, rearranjando isso aqui, c3 é a f3 linhas de zero dividido por 3 fatorial, já que 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3. Muito bem. A gente nota uma coisa, né? O C1 é a primeira derivada de zero dividido por 1 fatorial, o C2, segunda derivada de zero dividido por 2 fatorial, o C3, terceira derivada de zero por 3 fatorial. Então, até vamos generalizar, né? Então, já deu para perceber que a regra geral, então, é que o enésimo coeficiente, né, daquela série lá, a série que a gente tomou, né, para representar a função, que tem infinitos coeficientes, né, infinitos termos, o enésimo coeficiente é o que? É a derivada enésima de L em zero. Aqui houve um erro, né? Aqui teria que ser em zero, ok? Derivada enésima para zero dividido por n fatorial, né? Então, essa notação aqui que a gente usa é a derivada enésima de f, ok? Muito bem. Então, dito isso, vamos dar um exemplo. A gente já tem a forma de obter aqueles coeficientes, e uma vez que a gente obtém os coeficientes, tá, a gente tem a série toda e podemos calcular a função f a partir desta série. Então, aqui nós vamos deduzir a série de Maclaurin para o seno, para a função seno. Então, f de x é igual a seno de x. F de zero, bom, seno de zero é zero, né? E, portanto, C0, que é f de zero dividido por fatorial de zero, é zero. Derivada da f, que é seno, é o cosseno, né? Então, f' de zero é 1, porque o cosseno de zero é 1. E, portanto, o C1, que é a primeira derivada em zero dividido por fatorial de 1, vai dar 1. A segunda derivada é a derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Em zero, a segunda derivada em zero dá zero, porque o seno de zero é zero. Portanto, o C2 é a segunda derivada em zero dividido por fatorial de 2, dá zero. Terceira derivada, pessoal, a derivada de menos seno de x, como a derivada do seno é o cosseno, então a derivada de menos seno de x é menos cosseno de x. Então essa é a terceira derivada. Para zero, o cosseno de zero é 1, como é menos cosseno de x, fica menos 1. Então, o C3 é menos 1 dividido por 3 fatorial, que é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1, então é menos 1 sexto. Vamos, então, para a quarta derivada, né? É a derivada terceira, a derivada de menos cosseno de x. A derivada do cosseno é menos seno, já tem o menos na frente, menos com menos dá mais, fica seno de x. A quarta derivada para zero é zero, e, portanto, o C4, né? O quarto coeficiente, é zero. A derivada, agora a quinta derivada, é a derivada do seno, que é o cosseno, né? Então, cosseno de zero é 1, e, portanto, o C5 é 1 dividido por 5 fatorial, o fatorial de 5 é 120, então fica 1 sobre 120. Se vocês observarem, a gente voltou aqui para cima, né? A gente voltou para esse início aqui. Então, vai se repetir, essas funções vão se repetir, seno, menos cosseno, de novo, seno, cosseno, né? Menos seno, menos cosseno e assim por diante, ok? Vai se repetir essa série de valores, portanto, esses valores aqui para o f de zero, f' de zero, f2 de zero, vão se repetir, é 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, etc, né? E aí a gente constrói, então, facilmente a série, né? Substituindo, então, lá na expressão, os coeficientes, então, esses termos aqui que tem zero desaparecem, portanto, desaparece o termo independente de x, né? Por quê? Porque o C0, que é o termo independente, é zero, né? E assim por diante. Bom, aplicando a série do seno, fica x menos x ao cubo sobre 6, mais x elevado a 5 sobre 120, menos, etc. Se alterna, obviamente, termos positivos e negativos, isso é óbvio, né? Por causa daquela alternância que eu falei, né? Que vai se alternando, então, os valores. Muito bem. Bom,
O que acontece, pessoal, é que para ter o valor do seno perfeito, eu teria que ter infinitos termos, né? Nessa série, teria que fazer infinitos termos, só que isso computacionalmente é impossível, né? Não tem como eu fazer, nem à mão, nem num computador, somar infinitas coisas, né? O programa nunca vai acabar de somar, porque ele está sempre somando alguma coisa a mais. Muito bem, então é óbvio que a gente tem que truncar. O que significa truncar? Significa somar apenas alguns termos do início da série e jogar fora os outros, né? Garantindo que, como esses termos, eles são cada vez, o valor dos termos, à medida que sucede, são cada vez menores, tá? O erro vai ser pequeno. Bom, essa teoria do erro existe, eu não vou falar que é só uma introdução à série de Maclaurin, eu vou passar direto aqui por um cálculo de uma aproximação do seno, usando essa série aí, né? É o cálculo do seno de 0,1 radianos, usando apenas 3 termos, só esses 3 aqui, esses 3 primeiros. Então, o seno de 0,1 é 0,1 menos 0,1 ao cubo dividido por 6, mais 0,1 na quinta dividido por 120. Isso eu calculei já na calculadora, dá 0,099833. Agora, se eu calcular os senos do mesmo ângulo, 0,1 radianos, usando a função pré-definida, né, que tem na calculadora, vai obter 0,099833, perfeito. O cálculo do nosso seno com apenas 3 termos deu perfeito com o valor do seno mesmo, que a calculadora calcula usando o seu algoritmo interno, ok? Então veja que que uma série então com 3 termos já foi efetiva, pelo menos para esse ângulo aí em radianos. Claro que à medida que o ângulo é maior, né, um valor maior, eu preciso de mais termos, né, porque o erro aumenta e tal. Tem toda uma teoria do erro, né, que a gente não vai falar aqui. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. É isso que eu tinha para falar sobre séries de Maclaurin. Um grande abraço, tchau!